Boa noite, senhores avaliadores. Boa noite, caros colegas que ora prestigiam a minha apresentação. O meu nome é Pedro Fonseca de Paula e o meu orientador é o professor Vinícius Maciel Pinto. O tema do meu trabalho é sobre cultivo inteligente de hortaliças. É uma análise comparativa dos custos e benefícios da implantação de um sistema automatizado nos principais sistemas hidropônicos. A pesquisa partiu do seguinte problema: como tornar toda a cadeia produtiva do seu alimento algo tão simples quanto programar um despertador para acordar no dia seguinte, gerando conforto e segurança no controle dos processos envolvidos até a chegada do alimento à sua mesa. O atual interesse está em redobrar as medidas de segurança e higiene e proteger a população do Covid-19. Desse modo, o objetivo geral foi analisar a possibilidade de cultivar o próprio alimento de forma mais sustentável, utilizando as tecnologias industriais da agricultura de precisão, para gerar mais conforto, menor quantidade de tempo a ser dedicado ao sistema por parte do usuário, além de proporcionar maior controle da procedência da sua alimentação em casa, diminuindo as idas ao mercado e, consequentemente, ao haver menor contato entre você, o seu alimento e as outras pessoas, isso irá minimizar vetores de contaminação e possibilitará uma maior segurança no consumo fresco dos alimentos. Para tanto, é necessário projetar 5 sistemas automatizados de cultivo hidropônico, definir os modelos dos sensores de condutividade elétrica, pH, temperatura da água e da solução nutritiva, umidade do ar e iluminância, que serão considerados como base do projeto. Definir os modelos dos atuadores e suas reais necessidades. Mensurar o tempo que o usuário precisa se dedicar em cada um dos sistemas. Analisar as diferenças entre os sistemas automatizados e o sistema manual. Levantar os custos específicos dos insumos para viabilizar a automatização e verificar qual sistema se comporta melhor na ausência de luz elétrica. Para isso, o presente trabalho está dividido da seguinte forma. Na primeira seção, apresenta-se a contextualização do estudo. Na sequência, os objetivos gerais e específicos, que é responsável por explicar as diferentes etapas necessárias para atingir os resultados necessários, legitimando a relevância do estudo. Em seguida, é apresentada a justificativa e relevância do tema escolhido, seguido da delimitação do estudo e das questões a investigar. E, para finalizar, a definição dos termos utilizados durante a pesquisa e a metodologia empregada para desenvolver esta obra. Na seção 2, se faz uma abordagem do referencial teórico, dando embasamento ao estudo do tema abordado. Na seção 3, foram modelados os sistemas automatizados para os 5 principais tipos de cultivo hidropônico. Na seção 4, os dados coletados durante as pesquisas foram analisados e comparados. Na seção 5, a obra foi concluída apresentando o sistema que melhor se apresentou às propostas mencionadas no trabalho. Partiu-se da hipótese de que a busca por solução para fornecimento e produção de alimentos saudáveis para todos de maneira sustentável está se tornando cada vez mais necessária. Segundo a ONU, atualmente existe mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta. E estima-se que a população mundial deverá aumentar para 9,6 bilhões até 2050. Além disso, a atual situação pandêmica do Covid-19 impõe ainda mais a necessidade de uma solução para a alimentação.
Foi realizada então a modelagem conceitual de 5 sistemas automatizados para os 5 principais tipos de cultivo hidropônico, que foram analisados e comparados para definir qual dentre eles gera melhor conforto e segurança a um custo acessível para as pessoas. A escolha do melhor sistema para a necessidade em questão se deu através da realização de testes e medições, além do uso de artigos acadêmicos com soluções semelhantes, livros sobre o tema e sites sobre o assunto. Diante disso, verificou-se que a principal função no manejo e cultivo hidropônico é a constante manutenção da solução nutritiva ao longo do dia. Para isso, o presente projeto modelou um sistema automatizado que controla de forma precisa toda a solução nutritiva necessária para o desenvolvimento da plantação, de acordo com seu estágio de desenvolvimento. A figura 19 ilustra como o sistema irá monitorar e controlar a solução nutritiva, podendo ser utilizado em qualquer um dos 5 sistemas abordados nesse estudo. O manejo do cultivo da alface foi dividido em 3 partes: semeadura, desenvolvimento e colheita, sendo a semeadura e a colheita de forma manual pelo usuário. Ela é feita de forma manual pelo usuário. Utilizou-se uma solução nutritiva comercial disponível no mercado, específica para a alface, na etapa do seu desenvolvimento, que é responsável pelo crescimento da alface e será automatizada pelo sistema. Para o manejo do cultivo sem o sistema automatizado, tem-se as seguintes etapas. Primeiro, obtém-se as sementes peletizadas, que são próprias para o cultivo hidropônico. Em seguida, a semeadura é feita em espuma fenólica, sendo irrigada 2 vezes ao dia até o início do processo de germinação. 7 dias após a semeadura, as células devem ser destacadas e colocadas no sistema de cultivo previamente preparado. Essa etapa inicialmente de germinação é feita tanto no sistema manual quanto no sistema automatizado. Nessa segunda etapa é preparado a solução nutritiva. Para a primeira semana, você deve utilizar somente a metade da concentração recomendada pelo fabricante da solução, porque isso é bastante necessário para que se tenha em mãos. Nessa preparação, o sensor de pH e outro sensor de eletrocondutividade, para você obter a concentração desejada. A irrigação é feita de forma automática no sistema DWC. Como o próprio nome já diz, as raízes permanecem submersas na solução nutritiva. E nos demais sistemas, as raízes são irrigadas através de uma bomba, que é acionada por um timer de 15 em 15 minutos, ficando 15 minutos ligada e 15 minutos desligada. Durante 14 dias, as plantas serão mantidas com a metade da concentração de nutrientes sugerida pelo fornecedor. Essa é uma prática muito importante para não matar as mudas recém-formadas. É extremamente necessário o constante acompanhamento da construção, da concentração e da temperatura da solução nutritiva. Para isso, é necessário que pelo menos 2 vezes ao dia sejam feitos testes na solução nutritiva com os equipamentos de pH e eletrocondutividade, além do sensor de temperatura, a fim de corrigir qualquer variação que ocorra nesses dias. Passados 21 dias após a semeadura, inicia-se o surgimento da 5ª folha, sendo esse o momento ideal na mudança de concentração da solução nutritiva para a quantidade indicada pelo fornecedor. O seu monitoramento de no mínimo 2 vezes ao dia continua sendo muito importante para o desenvolvimento das plantas, já que essa é a única forma de obtenção de nutrientes pelas mesmas,
visto que não é utilizado terra nesse tipo de sistema de cultivo. A colheita ela é realizada 45 dias após a semeadura, de forma manual, tanto no sistema automatizado quanto no sistema manual, bastando retirá-las do recipiente na qual está fixada, não sendo necessária a limpeza das raízes, o que garante durabilidade devido ao cultivo na água. Já no manejo no cultivo com sistema automatizado, basta repetir a etapa de germinação das sementes, conforme descrito no manejo sem o sistema automatizado, e após os 7 dias que a semente já cresceu, já germinou, o usuário já pode colocar a sua muda no sistema automatizado, que irá cuidar de todas as etapas necessárias para o seu crescimento e desenvolvimento. Caso o sistema apresente qualquer tipo de erro, o usuário deve entrar em contato imediatamente com o suporte, o quanto antes, pois o sistema irá emitir alertas de bips curtos, tipo pi, 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 até que ele seja desligado. No entanto, o correto a se acontecer é que nos próximos 38 dias o usuário nem precise se preocupar, nem ao mesmo olhar o sistema, até que ele emita um efeito sonoro de 3 bips curtos e 2 bips longos. Isso vai ficar se repetindo constantemente, 3 bips curtos e 2 bips longos. Isso vai sinalizar para vocês que já é o momento ideal para o processo de colheita. Perdão. A colheita, como é mencionado anteriormente, é feita de forma simples e manual, bastando retirar as alfaces dos recipientes. Para o desenvolvimento dos 5 principais sistemas escolhidos, foi tomado como base um cultivo para 4 unidades de alface, visto que o presente estudo tem como principal objetivo a implantação do sistema automatizado, pois é de conhecimento geral a eficiência dos 5 tipos de cultivo escolhido. Tendo em vista que a necessidade primordial para a automação de um sistema de cultivo hidropônico é o constante controle e monitoramento da solução nutritiva, foi desenvolvido um sistema que atende aos 5 principais métodos de cultivo hidropônico presente no mercado. A tabela 2 apresenta os custos necessários para automatizar os 5 sistemas estudados neste processo. Vamos lá. Tempo dedicado ao sistema. Nesse tópico foi analisado somente o tempo demandado no período de crescimento e desenvolvimento da planta, que será automatizado, visto que o presente estudo tem como foco exatamente essa etapa. Durante os experimentos, observou-se que o tempo de dedicação ao cultivo não varia de sistema para sistema, pois o trabalho necessário durante o período de crescimento muito se assemelham em todos os casos, exceto por 2 fatores que serão explicados mais à frente. Inicialmente, havia ficado decidido que seria cronometrado o tempo necessário para a realização das seguintes tarefas rotineiras que, a priori, seriam realizadas somente 2 vezes ao dia, conforme ensinado na literatura. As seguintes tarefas são necessárias para a manutenção da solução nutritiva. Primeiro, checar o nível do reservatório. Segundo, se o nível do reservatório estiver já cheio, na verdade não estiver mais cheio, já estiver abaixo do desejado, deve-se completar a solução nutritiva e balanceá-la. Terceiro, se o nível do reservatório estiver como desejado, deve-se realizar o monitoramento das variáveis da solução para garantir a nutrição correta das plantas. Quarto,
medir a temperatura da solução. Quinto, corrigir a temperatura da solução, caso necessário. Sexto, medir a eletrocondutividade. Sétimo, caso a eletrocondutividade não esteja legal, que é a concentração de nutrientes, colocar mais nutriente ou água, caso necessário. Água para diluir, mais nutrientes para poder alcançar a maior concentração. Medir o pH. Oitavo, medir o pH. Nono, corrigir o pH caso necessário. Temos a nossa faixa de trabalho de 5,5 a 6,5. Se tiver mais alto, tacar uma substância para poder abaixar o pH. Se tiver mais baixo, tacar outra substância que vai aumentar o pH. Após alguns dias cronometrando essas atividades, ficou claro que o tempo do cultivador não se limita apenas a essas 2 checagens diárias, como normalmente é ensinado, com exceção do sistema de leito flutuante, o DWC. Notou-se que, exceto o sistema de leito flutuante, o DWC, os demais sistemas possuem 2 importantes vulnerabilidades no funcionamento, que podem causar a perda de toda a plantação em questão de horas. A primeira delas é o entupimento dos canais de distribuição da solução nutritiva, deixando as raízes secas e, consequentemente, levando-as à morte. A segunda é a alta evaporação da solução nutritiva em dias quentes e abafados, devido ao contato com ar, tornando essa solução mais concentrada do que suportada pela planta e, consequentemente, desregulando o pH e também podendo levar a planta à morte em questão de horas. Por isso, chegou-se à conclusão de que somente no sistema de leito flutuante o cultivador tem a oportunidade de optar por fazer apenas 2 checagens diárias no sistema, enquanto que nos demais sistemas surge a necessidade de estar sempre atento devido a esses 2 fatores mencionados anteriormente, que podem ocorrer, a qualquer momento, levando o cultivador a ter perda da produção. Queda de energia. A queda de energia é um fator crucial. Na verdade, a energia é um fator crucial para o funcionamento da hidroponia. E, mais uma vez, o sistema de leito flutuante, DWC, ele se destaca. Diferente dos demais sistemas que utilizam uma bomba para transportar a solução nutritiva do reservatório para a cama de cultivo, o sistema de leito flutuante DWC, como o próprio nome diz, está flutuando em cima do reservatório, não necessitando da bomba para transporte da mesma. A energia continua sendo importante para ele, pois a solução nutritiva precisa de constante aeração. No entanto, esse sistema, a planta consegue sobreviver por volta aí dos 3 dias sem energia, enquanto que nos demais elas não duram mais do que algumas horas, devido à ausência da solução nutritiva nas raízes. Uma forma simples de solucionar essa questão é trocando a atual bomba de oxigenação do sistema de leito flutuante DWC por uma bomba de ar portátil de 12 volts, que permite a conexão de uma bateria e um regulador de tensão LM317 para a alimentação do sistema. Na figura 28 é possível visualizar como fica o novo sistema de leito flutuante automatizado e com bateria. Não faz sentido o desenvolvimento de um esquemático para cada sistema, visto que até aqui o sistema de leito flutuante vem nitidamente tendo vantagens em relação aos demais.
Além do mais, os outros 4 sistemas possuem uma bomba com tensão de 127 volts para o transporte da solução nutritiva, com uma potência bem maior do que a da bomba de ar do sistema de leito flutuante DWC, consequentemente tornando muito mais fácil a implantação de uma bateria do que nos demais sistemas. É possível visualizar na tabela 8 que o custo do sistema de leito flutuante automatizado e com bateria continua ainda menor do que os demais que não foram solucionados o problema da falta de energia. Quadro comparativo. A tabela 9 ilustra de forma mais simples os resultados obtidos durante o desenvolvimento desta obra. De forma resumida, somente o sistema de leito flutuante DWC não necessita de dedicação durante o dia todo. Não entope nenhum orifício que possa prejudicar o funcionamento do mesmo. E suas plantas duram alguns dias na falta de energia, enquanto que os demais perdem sua produção em algumas horas. Análise geral. Antes de iniciar esse estudo, tudo indicava que a melhor solução para este projeto poderiam ser 2. A primeira, e amplamente utilizada, é o sistema de técnica de filme nutriente, pois a maioria dos sistemas comerciais utilizam-se desta técnica. No entanto, o seu custo não saiu como esperado, obtendo um valor maior do que os demais. Além do mais, os parâmetros mencionados anteriormente, como entupimento, falta de energia e mão de obra, foram primordiais para a escolha do melhor sistema para esse projeto. O segundo seria o sistema de aeroponia, devido à sua rapidez e taxa de produção que são mais elevadas do que os demais. Porém, os resultados deste sistema não se saíram tão bem nos requisitos que realmente são importantes para esse trabalho. O sistema que se destacou neste estudo foi o sistema de leito flutuante DWC, porque além dele ter se destacado em todos os parâmetros primordiais para este trabalho, o seu custo com automatização e com bateria ficou em conta, mais em conta do que os demais, que não foram implantado o sistema de falta de energia, no caso a bateria. Então a conclusão é a seguinte: a presente obra obteve resultado positivo, mesmo que diferente do esperado, através dela. A presente obra obteve um resultado positivo, mesmo que diferente do esperado. Através dela foi possível proporcionar uma alternativa automatizada de cultivo de alimentos a um baixo custo. Dentre os 5 sistemas analisados, o sistema de leito flutuante DWC foi o que obteve maior eficiência e o menor custo em relação ao manejo autônomo do cultivo hidropônico. Isso não quer dizer que os outros não possam ser usados, pois o sistema automatizado desenvolvido possui o mesmo funcionamento nos 5 sistemas. No entanto, algumas situações não tão raras, como o entupimento dos dispositivos que fornecem a nutrição da planta, podem acabar comprometendo o bom funcionamento do mesmo. O objetivo dessa obra foi alcançado, porém, devido ao Covid-19, não foi possível desenvolver o protótipo final da melhor solução encontrada. Com um sistema de leito flutuante automatizado e com bateria, foi possível minimizar os principais pontos negativos de um cultivo domiciliar hidropônico, com a queda de energia, o entupimento dos orifícios, a carga de trabalho e o tempo demandado para a manutenção do sistema.
O uso desses tipos de sistema irá minimizar os vetores de contaminação, visto que as idas e vindas ao mercado diminuem ao começar a produzir o seu próprio alimento. O custo final do dispositivo ainda pode ser reduzido com a compra direta de componentes, e sua montagem em placa de circuito impresso, sem a necessidade da compra dos módulos dos medidores. E por fim, também é possível melhorar os outros 4 sistemas, mesmo que o custo deles fique mais alto, pois o estudo futuro pode comparar quais dentre eles oferece maior produtividade de diferentes tipos de alimentos em pequeno espaço. Então a reflexão que eu deixo é: quanto vale a sua saúde? Visto toda a situação que a gente está passando, será que investir numa boa alimentação se faz necessário? É isso aí. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradeço ao professor Edísio também, que mesmo não sendo meu orientador, vem me ajudando desde antes da própria monografia, em trabalhos e tudo mais. Ao Clóvis, por estar aqui também escutando a minha apresentação, estar aqui me avaliando, ter aceitado esse convite, muito obrigado. E principalmente ao professor Vinícius Maciel, que me deu toda essa orientação, toda essa ajuda, e graças a Deus ficou um trabalho que eu tenho orgulho aqui de estar hoje apresentando para vocês. Muito obrigado, senhores, e uma boa noite.